Boa noite, tudo bem? Hoje eu decidi que faz tempo que eu tava querendo falar sobre esse tema, né? Sobre homossexualidade e bissexualidade. E eu acho que é um tema ligado muito ao gênero, né? Gênero feminino, gênero masculino. E outro dia eu assisti uma palestra que eu fiquei com aquele ponto de, sabe, me marcou muito, porque perguntou assim o palestrante, né? Vocês acham por quantos segundos ou quantos minutos no mundo uma pessoa que é homossexual recebe preconceitos, recebe críticas, recebe, digamos assim, maus assim, preconceito. Vamos falar direto mesmo, né? Chuta o pau da barraca, é tratado de qualquer maneira. A cada segundos ou a cada minutos no mundo, essas pessoas, por serem mal resolvidas interiormente, né? E não terem apoio, não terem compreensão, não serem aceitas na nossa sociedade, elas se suicidam. E o número foi gritante que o palestrante falou. Foi gritante. E aquilo me doeu profundamente. Porque eu fiquei pensando. Penso no jovem, eu penso até nas pessoas que já fizeram a sua opção, né? Assumiram a sua opção de bissexualidade, né? Bissexual e homossexual, ou estão em cima do muro, tem medo de se assumir, seja homem, mulher, jovem, né? Às vezes a pessoa até é casada. E eu fico assim, e quando eu vejo também alguns comportamentos, né? De sátiras, como eu já vi, do preconceito velado. E a questão pai e mãe, que é mais delicada ainda. Saber minha filha ou meu filho é homossexual, bissexual, ou o seu filho ou a sua filha chega para você e fala: mãe, pai, eu nasci do sexo masculino, mas a minha opção sexual é gostar de pessoas do mesmo sexo que eu. Ou a sua filha chegar para você e falar: mãe, pai, a minha opção é ser bissexual, eu gosto, ainda não decidi se eu gosto de menina ou de menino. Ou então falar assim: eu gosto de, eu sou menina e gosto de pessoas do mesmo sexo que eu. E eu fiquei pensando nessa questão do gênero. E pensando assim, gênero, você ou é sexo feminino, ou é gênero masculino, ou gênero feminino, uma coisa assim. E eu fico, a minha opinião, eu sempre falo o seguinte, esses tempos eu tava conversando numa roda de amigos aí, e a pessoa falou: ah, meu primo se assumiu gay e tal.
E praticamente nas festas da família ele desapareceu. E eu falei assim, e os pais, né? No começo o pai e a mãe também desapareceram, não tocam no assunto. E eu fiquei pensando assim, se fosse meu filho ou a minha filha que chegasse para mim. E eu faço uma outra pergunta para mim mesmo e para vocês. Se vai deixar de ser seu filho, mãe, seu filho, pai, seu filho ou sua filha, independente do gênero, independente da escolha sexual, vai deixar de ser filho? Nós vamos amar menos? E até aonde a nossa rejeição vai colaborar ou vai jogar a pessoa no chão, o ser humano no chão? Eu não estou criticando o pai que não aceita ou a mãe que não aceita. Eu estou chamando a uma reflexão. Como cristã, eu também acredito na Bíblia, né? Já li a Bíblia e fala que, né, Deus fez o homem para a mulher para o homem, mas eu sempre coloco a seguinte questão quando vem me falar, fulano é homossexual. Eu falo assim, tá, e qual o problema? Eu fico, qual o problema? Se isso afeta no caráter dele, se isso afeta na pessoa, na moral, se isso afeta ele deixar de ser uma pessoa mais amorosa ou menos amorosa, de repente uma pessoa tão caridosa, uma pessoa tão sábia, uma pessoa tão cheia dotada de inteligência emocional, uma pessoa um profissional tão capacitado, né? Uma pessoa tão ética, uma pessoa tão cheia de valores bons, e a gente rotula, né? Essa pessoa, até essa pessoa não ter coragem de se assumir, ficar se afogando, se afogando, se afogando e se escondendo. Por quê? Eu fico muito triste quando eu escuto falar um jovem se matou ou a pessoa se matou porque além de homossexual, ela foi recusada, rejeitada ou pela sociedade ou pelo parceiro. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém porque vamos supor que a opção da outra pessoa não seja ser homo, é hétero, mas até onde a gente poderia estar estendendo a mão para essa pessoa? Porque por ser cristã, eu sempre coloco assim, por que eu vou criticar a opção sexual daquela pessoa, daquele jovem, daquela jovem, seja menino, seja menina, seja a idade que for? Se Jesus, há 2000 anos atrás, quando passou aqui na Terra, ele era judeu e ele foi pedir água para uma mulher de outra religião, porque ele estava com sede, e a mulher questionou e ele simplesmente explicou que, em palavras populares, que ele precisava beber água, ele estava com sede. Não importava a religião dela, não importava que posição social que ela era. O que isso acrescenta? Eu fico assim, me perguntando, o que isso acrescenta ou tira o valor da pessoa? A opção sexual dela. Por que tanta agressividade?
nesses ataques homofóbicos. Eu fico tão triste. Vocês não têm noção. E digo mais. Se fosse meu filho, todo mundo fala, mas isso é fácil dizer porque não é seu filho. Eu ia falar assim, primeiro, não vai deixar de ser meu filho, porque pela opção sexual. Segundo, eu ia fazer uma pergunta para ele ou para ela. Você está preparado para os preconceitos? Porque, gente, vamos combinar que ninguém quer nascer ou de repente fazer por vandalismo, ou fazer por se amostrar, ou porque não. Quer ser apontado, é fácil lidar com isso. Não, não é, gente. Não é para quem é e para o familiar. Não é. Mas até onde vai o livre-arbítrio e a compreensão da nossa sociedade com essas pessoas? Por que a rejeição? Eu não consigo entender. Eu digo assim, se nós somos cristãos e devemos amar o próximo como a si mesmo, e amai-vos uns aos outros, e todos somos iguais perante, né, Deus, por que esses rótulos, essas diferenças, esse macismo, né? Porque é aquela coisa que maceta, né? Você fala assim, aquele gay, aquela sapata, aquela isso, aquele aquilo. Por que que tem que ser assim? E por que não olhar com os olhos do amor? Por que não a gente tentar fazer uma reflexão, estender a mão e falar assim, você está precisando de ajuda, você está precisando de companhia? Eu estava escutando um relato do Amor Exigente, né? Não vou falar que grupo nem nada, porque é sigiloso. E o relato foi assim, que muitas vezes você pode até não compartilhar da mesma opinião do outro, mas vamos se sentar ao lado do outro e ficarmos, só se permitir e pedir permissão para o outro de sentar ao lado do outro e vamos apreciar o sol, o mar ou a paisagem. Somente isso. Mesmo não tendo a mesma opinião, vamos sentar lado a lado. E eu fiquei tão tocada com esse relato que hoje ele se permitia isso, não concordava com a opção do uso, né, de drogas, mas que ele se permitia sentar lado a lado apenas para ficar do lado da pessoa calado. Aí eu pensei, que gesto de amor imenso, né? Profundo, profundo, profundo. Eu achei muito profundo. E digo mais, né? Eu não consigo rejeitar, não está em mim. Rejeitar nenhum amigo, nem um familiar que tem essa opção. E também não admito, na minha frente, ver alguém destratando ou olhando com olhar de julgamento, né, condenatório. Por quê? Será que esse ser também não é filho de Deus, como nós? E quem somos nós para apontar o dedo para a opção
de alguém se essa opção não traz incômodos para minha pessoa? E para o pai e para a mãe? Será que é fácil saber que o seu filho ou a sua filha é alvo de chacota? Se ponha no lugar desse pai e dessa mãe. Eu acho uma brutalidade. Mesmo quem não é homofóbico ou que faça qualquer comentário que chegue nem por trás, nem que chegue ao ouvido da família ou na pessoa que tem essa opção. É vexatório isso. Isso é baixo. Acho um abuso. Porque se somos todos irmãos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus, quem somos nós para tirar a primeira pedra? Não foi assim a passagem da mulher adúltera? Quem somos nós? Quem somos nós? Fica a questão. Um beijo no coração de cada um. E vamos respeitar, porque ser diferente é normal.